Tudo bem, povo lindo. Então vamos aqui falar sobre variação linguística, né? Aproveitando aí para trabalhar nosso preconceito linguístico, tá bom? Na variação linguística, o nome já fala, né? Nós trabalhamos várias linguagens diferentes, independente de local, de quem está falando, de onde é que veio, e isso é o que faz a gente ter que aprender a variação linguística, porque isso é língua portuguesa. Aprender língua portuguesa não é só aprender gramática, é aprender vários tipos de linguagem de vários lugares. Né? É aprender a ler vários tipos de texto, independente da linguagem que fala. Porque se não acontecer isso, você vai acabar sendo travado num pequeno número de grupos que aí não consegue evoluir quando se topa com um texto de linguagens diferentes a qual você está acostumado de viver. Né? Então, o que é variação linguística? É o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema, ou seja, da sua própria língua, né? E essa diferença pode ser histórica, geográfica ou sociocultural, e cada um tem um nome científico para isso. Histórica, quando é relacionada a tempo e a língua muda conforme o tempo. A geográfica, independente do local onde vem a língua. E a sociocultural vai depender da cultura em que vive cada um, tipo regionalismo, tecnicismo, de vida e emprego, essas coisas assim, tá bom? Variação dietópica é a variante de cada região e dialeto. Por exemplo, o gaúcho e o mineiro. Aí. Na minha terra só tem macho, o gaúcho fala, né? Aí o mineiro vai e fala, olha, na minha terra é metade macho e metade fêmea. E nós está achando bom demais. Né? Você vê que não houve comunicação entre os dois, porque o gaúcho queria dizer que os homens era macho, né? E o mineiro, não. O mineiro, ele trabalha, ele já leva para outra ideia do macho, que ele trata lá na terra dele os homens como macho e mulheres como fêmea. Né? E o macho lá para o gaúcho é que o homem é mais homem. E esta é a guria que te falei, Ibá. Tchê, o que foi? Oxi, lá ele, e parece que eu ouvi a galera do trio me chamando. Você está vendo aí que o gaúcho tem uma linguagem, tá? E o outro já acha que é a galera lá que ele curte lá, da gíria, acha que é gíria. A linguagem regional também não houve comunicação, porque cada um não soube se comunicar conforme a linguagem do outro. Então, em certas regiões do Brasil, a mandioca é chamada de macaxeira ou aipim. Né? Os sotaques também entram nesse tópico como variação regional, tá bom, gente? Outros exemplos aí, ó. Português do Brasil, celular. Se chegar lá no celular, no Portugal, você falar celular, você não vai se comunicar. Tá? É telemóvel. No Brasil, ônibus, lá, não sei se eu quero pegar o ônibus. Não, você tem que pegar o autocarro, porque se você falar ônibus, você não vai pegar nada. E o trem lá chamam de comboio. E assim, essa variação é português? É. Mas só que varia de acordo com várias coisas, tá bom? Qual o nome desse objeto? Para vocês, né? Tiara, aqui, não é? Lá no Pará, Amazonas, eles chamam de travessa. Na Bahia, eles chamam de passadeira. No Ceará e Pernambuco, eles chamam de gigolete. Tá? No Piauí, atraca. E em São Paulo e no oeste do Paraná, eles chamam de arquinho. Tá? Se você já chegar lá e pedir uma tiara lá no Pará, você vai ter que mostrar o objeto, ou você aprende a chamar lá de travessa.
me dá uma travessa, e aqui se um paraense ou um amazonense chegar aqui e pedir uma travessa, você dá um negócio de salada para colocar salada, não é? Variação diafásica. Essa variação vai depender do contexto no qual a situação comunicativa está inserida. A diferença é que, nesse tipo de variação, a ocasião é o elemento central, ou seja, Marcos Bairro fala que a sua linguagem tem que ser um guarda-roupa, com várias roupas. E você tem que usar a linguagem certa dependendo da ocasião, não é verdade? E você vai numa praia, você vê a metáfora usada aí nas imagens, bem claro. Você tem um terno é para uma ocasião mais erudita, como ir no juiz ou ir numa festa e assim por diante, de social fino, né? Fino social. E você chega numa praia de terno, você meio está aqui fora da ocasião ali. A mesma coisa ali embaixo. Você não usa a mesma linguagem com seu pai, né? A mesma linguagem usada com os amigos, porque você vai acabar tomando bufete, não é? Então, olha lá, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Olha só, ele usa uma mesóclise aí, em que, em qualquer ocasião da nossa língua, aqui no Goiás, aqui em Brasília, fica complicado, porque ninguém... Eu acho que no Brasil todo, porque está em desuso essa mesóclise, ou seja, o pronome oblíquo no meio do verbo. Porém, seria o certo, a maneira certa, erudita, a norma padrão para se dizer. Né? Não é a maneira certa, a maneira da variação formal. Tá bom? Então, eu até mesmo já cometi um preconceito linguístico aqui agora falando que a maneira certa não é a maneira certa, é a maneira formal, a norma padrão, que é usada só em alguns momentos. Né? Você não vai falar assim com a professora aí, ó. Aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil Português. E a professora, bolufas, não entendeu nada. Né? Por quê? Porque não usamos a linguagem certa para nos comunicar. Tá bom? Aí fala, mas a professora deveria ser. Não, né? A gente também não sabe, por exemplo, o dialeto local, né? Que chamamos de idioleto, esses local que tem, por exemplo, entre os amiguinhos, tipo a linguagem do I, que tinha antigamente. Variação diastrática. Esta acontece devido à convivência entre grupos sociais. As gírias estão relacionadas a esse tipo de variação linguística. Né? Então, nós temos a linguagem dos médicos, nós temos a linguagem das gírias, do pessoal da rua, nós temos a linguagem do pessoal do surf, nós temos a linguagem dos homossexuais, cada um usa o seu tipo de linguagem, também é considerada uma variação, chamamos de variação diastrástica. Outro exemplo de variação diastrástica é a linguagem técnica de cada profissão. Olha só aí a metáfora usada aí, nesses quadrinhos aí. De acordo com o laudo, você está com um processo de estrumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. O cara se assusta, né? Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Bom, se ele chegasse e falasse a linguagem do cara, todo mundo sabe que é um furúnculo, mas só que o cara usou a linguagem técnica. Aí não vai rolar. Né? Ele não entendeu. Então, temos a variação histórica também, que trata-se das transformações sofridas pela língua ao longo do tempo. Vamos ver ali o trecho da carta de Pero Vaz Caminha, no século XVI. Tá? De ponta a ponta é tudo praia, muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim, frios e temperados. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dá-se ar nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela pode tirar, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza
em ela deve alcançar. Né? Você vê que é uma linguagem histórica, algumas coisas já não são chamadas como chamadas antes, né? E esse tipo de variação nós chamamos de histórica. Vamos ler Carlos Drummond de Andrade aí, ó. Antigamente, as moças chamavam-se Mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Tá? Dizendo aí que ele faz uma metáfora, fazendo duas comparações, que chamavam-se Mademoiselles, ou seja, eram pessoas mais meigas, né? O próprio nome diz aí. Então, ou seja, eram mimosas e muito prendadas. Elas eram queridas, elas fazendo uma relação em que as mulheres hoje se igualam aos homens, né? Às ignorâncias do homem, e eram prendadas também. Ele faz essa relação, eram, se eram, não é mais, tá bom, gente? Não é eu que estou inventando, não, o próprio verbo está dizendo. Eram mimosas, ou seja, eram fresquinhas, todas dodoquinhas, hoje não são mais, são grossas e ignorantes igual aos homens, e prendadas, o que fazendo também a relação, dizendo que as mulheres hoje não são tão prendadas assim. Né? As notas aos homens, né, mesmo sendo rapagões, faziam de pé de oferta, ou seja, eram trabalhadores, faziam de tudo, né? Ou seja, eram também, então, não são mais. Tá? Então, faz essa relação aí, porém, o que nos chama a atenção aqui era a troca. Mademoiselles, hoje chamamos de meninas, moças, né? Mimosas, hoje nós chamamos de meigas, né? E prendadas que sabem fazer as coisas. Eu acho que prendados, pelo menos para mim, eu acho que ainda uso isso, né? Que sabem fazer as coisas, são prendadas. Né? Aconselho aí, ó, indicação de leitura, ler Preconceito Linguístico, para quem quer ler, sobre Marcos Maia, um livro muito, muito, muito bom, já li mais de uma vez, tá bom? O Preconceito Linguístico segundo o professor linguista e filólogo Marcos Maia, todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulso, ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Tá? Porque antes quem esse preconceito linguístico vinha de quem? Da elite, é uma coisa elítica, ou seja, eu que estudei que falo certo, o resto fala tudo errado. Não, não é bem assim. Veio lá da elite, porque antigamente só a elite estudava. Normalmente esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menos acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária, isso que eu acabei de dizer, tá bom? Então, nós ficamos por aqui, tá? Um abraço a todos e façam as atividades e não esqueçam